Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de Teologia Sistemática. E aqui vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a teologia própria, a doutrina de Deus. Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Inscreva-se, comente, compartilhe, curta, dê aí um like. Neste vídeo, como dito, nós nos aprofundaremos um pouquinho mais na teologia própria da doutrina de Deus. E hoje nós olharemos para os atributos, ou seja, as qualidades de Deus. No Manual de Teologia de Moody está escrito o seguinte: os atributos de Deus geralmente são classificações sob duas categorias. Os pares de títulos que são usados dependem de quais contrastes os teólogos desejam enfatizar. Classificações mais frequentes incluem absolutos e relativos, comunicáveis e incomunicáveis, intransitivos e transitivos, ou morais e não morais, ou seja, morais e naturais. Bem, eu gosto mais dessa classificação simples, onde se coloca os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que Deus compartilha com as suas criaturas, leia-se, os seres humanos, e os incomunicáveis, que são aqueles que Deus não comunica com ninguém, porque são exatamente os atributos que tornam Deus, Deus. Então nós vamos aqui usar a classificação dos atributos naturais, ou seja, os incomunicáveis, e os atributos morais, os atributos incomunicáveis. Dentre os seus atributos naturais ou incomunicáveis, nós temos a sua eternidade. Deus é o único ser eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Como diz lá em Salmos 92, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. É claro que juntamente com a sua eternidade está a sua autoexistência, porque se ele é eterno, ninguém o criou. Haja vista que a sua eternidade é um atributo inerente dele mesmo. Então, se ele é eterno, sempre existiu, isso significa que ninguém o criou, ninguém o formou. E aquela declaração que Deus faz a Moisés é propícia para reforçarmos a sua autoexistência. Lá em Êxodo 3,14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais ainda: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Continuando nos seus atributos naturais ou incomunicáveis, nós poderíamos falar daquele trio de onis, ou seja, a palavra oni diz totalmente, plenamente, inteiramente. Então Deus tem três atributos que começam com oni, a sua onipotência. Isso significa que ele tem todo o poder, ele possui completamente todo o poder, ele é dotado de todo o poder. Ele é o único todo-poderoso. É claro que o diabo tem poder e nós não podemos ignorar os seus ardis, mas Deus é o único ser todo-poderoso, dotado de todo o poder. Eu citaria Apocalipse 19:6, que diz: aleluia, pois já o Senhor todo-poderoso reina. Deus é o único que é dotado de todo o poder. Mas, juntamente com a sua onipotência, nós temos a sua onisciência. Isso significa que ele é dotado de todo o conhecimento. Ele sabe todas as coisas, nada foge ao seu controle e à sua ciência. Lá em Isaías 46, 9 e 10 está escrito: eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus é o único que tem pleno conhecimento e toda a ciência. Não há nada que foge do seu controle. Ele sabe exatamente tudo a seu respeito, a meu respeito. O diabo não tem essa total ciência. O diabo, é claro, ele tem conhecimento de tudo aquilo que ele observa, e observa através do seu exército tremendo, que eu costumo dizer que é o SSI, o Serviço Satânico de Informação. O diabo consegue, é claro, tem demônios
espalhados por todo o mundo. A palavra de Deus mesmo reforça isso quando diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que estão aí nos lugares celestiais. Então o diabo ele tem noção, ele tem ciência de tudo aquilo que é revelado, de tudo aquilo que ele observa, de tudo aquilo que lhe é informado. Mas Deus, ao contrário de Satanás, ele sabe todas as coisas, inclusive lê os nossos pensamentos. Lembra que o próprio Salmo 139 nos diz que nada foge da ciência de Deus e do seu conhecimento. Por isso que juntamente com a sua onisciência está a sua onipresença. O fato de que Deus sabe tudo sobre todos e em todo tempo, isso faz com que de fato ele esteja presente em todas as épocas e em todos os lugares. Lembra, o salmista mesmo disse: se eu subir ao mais alto, o Senhor lá estará, e se eu descer ao mais profundo, o Senhor lá estará também. Não há como fugirmos. Se colocarmos a nossa cama lá nas estrelas, ele estará, e se formos ao mais profundo e tentarmos nos esconder, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então essa onisciência de Deus funde-se na realidade com a sua onipresença. O fato dele ter ciência de tudo, de todos os lugares e nada fugir dos seus olhos, aí então subentendemos que ele está em todos os lugares, o que o faz onipresente. No entanto, não podemos confundir com panteísmo, porque a onipresença de Deus não se confunde com um panteísmo que reza e afirma que Deus está em tudo e que tudo é Deus. Não. Deus está em todos os lugares porque nada foge da sua ciência e dos seus olhos. No entanto, Deus não está em tudo. Deus não é tudo e tudo não é Deus. Não podemos confundir com a heresia do panteísmo. Essa sua onipresença nos conforta pelo fato de que Deus não está tão longe de nós que Ele não possa nos ouvir e não possa nos atender. Deus, ao mesmo tempo que é transcendente, excelso, grandioso e maravilhoso, Deus também é imanente, ou seja, está perto e próximo de todos nós. O texto de Jeremias 23 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Sim, Deus é onipresente, está aqui pertinho de nós, portanto é imanente, mas está também longe de nós, o que o torna transcendente. E eu citaria um último atributo desses ditos incomunicáveis ou naturais de Deus, como sendo a sua imutabilidade. Deus jamais mudará. Ele não se alterará, ele não muda em sua essência, em seus atributos, na sua natureza, na sua consciência, na sua vontade, nos seus desígnios, nos seus decretos e nas suas promessas. Deus não muda. Tudo muda, mas Deus não muda. Em Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem tampouco nenhuma sombra de variação. Em Números nós encontramos aquela declaração maravilhosa de que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura prometeria ele e não cumpriria? Bem, então hoje nesse vídeo nós ficamos por aqui com esses atributos classificados como naturais, ou seja, são parte da sua essência, é natural de Deus. E isso é o que o faz Deus. Ele não compartilha com ninguém. Por isso que esses atributos naturais também são chamados de incomunicáveis. E é isso exatamente que o torna e o faz Deus. A sua eternidade, aliada e, é claro, juntada à sua autoexistência, o trio dos três onis, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença, e completando então a sua imutabilidade. Esse Deus é fantástico e é tremendo. Este é o nosso Deus. E em nossa igreja nós temos uma divisa, um versículo
que sempre nós concluímos todos os cultos o recitando, não como sendo um mantra e nem tampouco uma reza, mas que possa reforçar em nós quem é o Deus a quem nós servimos. Em Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus, Deus autoexistente, eterno, onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Tudo que Ele prometeu, Ele haverá de cumprir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.